Eu passo a palavra imediatamente ao Rafael Miller para tratar do tema responsabilidade do Banco Central na geração e no crescimento da dívida ilegítima desde a década de 80 até os dias atuais. O Rafael Miller é mestre em Gestão Social e Desenvolvimento Local pelo Centro Universitário UNA. Ele é doutorando em Letras pela PUC de Minas Gerais, é especialista em Economia Brasileira Contemporânea e Ciência Pública e Ciência Política, analista de sistema e literato. É uma alegria ter você aqui, Rafael, conosco. Pode abrir seu microfone, usar aí seus 20 minutos para nos brindar com a sua fala. E você que nos assiste nas redes, pode encaminhar perguntas, desde que se identifique, que no final das falas nós vamos ter mais uns minutinhos aqui para os nossos convidados responderem algumas delas. Muito grata a todos que nos acompanham, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal da Auditoria. Obrigado, Maria Lúcia. Queria primeiramente cumprimentar a todos que estão aqui nessa banca junto comigo, Saulo, Rodrigo, Orlando, as intérpretes Graziele e Priscila, e você também, claramente, né? E falar que é um prazer enorme estar nesse momento aqui e compartilhar um pouco da pesquisa que eu venho fazendo recentemente. Para contextualizar qual que é o meu enfoque aqui, eu vou também pegar uma retrospectiva histórica a respeito da dívida pública, só que diferente do enfoque que o Saulo e o Orlando deram, que foi mais voltado para o perfil da dívida e como que essa dívida foi crescendo, dentro das letras a gente discute muito na questão do discurso, quem que é que fala o quê e por que que isso tem legitimidade. E por conta desse debate de quem que está falando e se tem legitimidade o que está sendo dito, como que a gente investiga essa legitimidade, o foco principal que eu vou trazer é a responsabilidade do Banco Central na geração e no crescimento da dívida ilegítima, enfocando esses dois principais eixos, que é o meu guia de apresentação aqui, responsabilidade do Banco Central e legitimidade da dívida. Quando a gente pensa num panorama geral do que está posto, a gente encontra lá, inclusive nos dados da análise preliminar da dívida pública que foi feita na CPI de 2009 e 2010 para subsidiar a CPI da dívida no Congresso, a gente percebe que tivemos uma série de arbitrariedades e uma série de absurdos que aconteceram. Esses absurdos envolvem contratos que não foram assinados, contratos que foram assinados por partes de pessoas que não tinham autorização do Congresso Nacional para fazer aquela autorização, contratos assinados com pareceres desfavoráveis, por exemplo, da PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Você teve contratos que foram assinados em foro estrangeiro, isso, contratos assinados pelo Banco Central, inclusive, em foro estrangeiro, se submetendo a leis internacionais e abrindo mão da soberania nacional. Então, eu vou enfocar principalmente alguns elementos relacionados a esse histórico de responsabilidade e do que acaba tornando ilegítima, mas não só ilegítima, como ilegal em muitas situações, e também nulas uma série de dívidas que a gente contraiu. Esse é o principal enfoque que eu pretendo dar nessa apresentação. E aí, seguindo a ementa que foi passada para a gente, né, explosão do endividamento externo durante a ditadura militar, elevação unilateral dos juros internacionais e seu impacto na crise da dívida na década de 80. O que a gente tem? Como principais fatos, para a gente ter uma ideia dos valores, essa dívida externa registrada realizada em sua maior parte em empréstimos em moeda com bancos privados estrangeiros passou de 3,15 bilhões de dólares, que correspondia a 15% do PIB na época, em 1964, a 95,85 bilhões de dólares, que correspondia a 45% do PIB, em 85. Então, você teve uma grande explosão dessa dívida, um crescimento de aproximadamente 30 vezes. Qual que foi a responsabilidade do Banco Central nessa época? A responsabilidade se deu especialmente por omissão regulatória e controle de capitais, permitindo o endividamento privado sem limites e sem a devida avaliação e gestão dos riscos desse elevado comprometimento do setor privado em moeda estrangeira e demais riscos associados às condições nas quais essas operações eram feitas. Então, os empréstimos eram tomados em moeda estrangeira e as condições principais que foram adotadas foram as taxas de juros flutuantes.
E aí, isso já é um primeiro elemento de ilegitimidade dessa dívida, porque em decorrência do fim da paridade dólar-ouro nos Estados Unidos e da elevação do preço do petróleo, esse excesso de liquidez ele foi canalizado para empréstimos aos países considerados de terceiro mundo, com atrativos aparentes de períodos de carência e taxa de juros baixos, porém flutuantes. Então, ofereceram inicialmente taxas de juros bastante baixos, períodos de carência longo, então oferecia o período de carência de 4, 5 anos para um governador para se comprometer com um empréstimo, ele não seria responsável pelo pagamento daquela dívida e poderia usufruir dos créditos recebidos disso, então é lógico que o endividamento ele explodiu nesse período por conta disso, por conta dessas estratégias contratuais que foram utilizadas, contratos praticamente de adesão, né, porque as cláusulas contratuais vinham todas prontas, não eram minimamente negociadas em muitos casos, vieram, então, as taxas flutuantes incluídas nisso, e quando você teve a elevação das taxas Libor e Prime, você teve uma passagem de em torno de 6%, que eram as taxas em 79, para 20,5% em torno de 81, 82. E aí você tem uma explosão dessa dívida. E aí, o que foi feito a partir disso? Né? É uma ilegitimidade atrás da outra. Acordos internacionais nos quais o Banco Central assumiu o papel devedor da dívida externa pública e privada junto aos bancos privados internacionais, que foi o que representou essa década perdida. O que acontece? Você tem um bloqueio de divisas em dólar no exterior pelos bancos privados internacionais, então os bancos se recusam a continuar os pagamentos, renegociar com o Brasil, com as entidades específicas, e aí o Brasil fora levado à crise e à interrupção desses pagamentos. Como uma solução, que na verdade a gente nem poderia chamar de solução, né, mas como resposta a isso, o Banco Central assume essas dívidas e pavimenta o ingresso do FMI em 83, tanto no Brasil como em diversos países na América Latina, todos submetidos ao mesmo processo. Então, isso aconteceu no México, se não me engano, em 79, aconteceu na Argentina, se não me engano, em 82, aconteceu no Brasil também e em vários outros países. Qual que é a responsabilidade do Banco Central nisso? Os pactos de renegociação da dívida externa, quer por firmados por autarquia no Brasil, pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública, quer porque garantidos formalmente pela República Federal do Brasil, deveriam ser submetidos, o que não aconteceu à aprovação do Congresso. Então, a responsabilidade do Banco Central foi passar por cima do Congresso e firmar esses contratos sem ter autorização para tanto. Então, eles são nulos na sua origem por uma questão de quem que assinou-os. E aí, já no relatório do senador Severo Gomes, lá de 1989, isso já era denunciado. A gente tem clareza sobre todos esses processos da ilegitimidade da dívida desde muito tempo. Não existem dúvidas hoje quanto à imprescindível e necessária participação do Legislativo na contratação dos créditos externos. Mas já na Constituição de 67 e 69 era assim, ali o artigo 44 da Carta Federal, combinado com o artigo 81, inciso 10º, atribuía ao Congresso Nacional competência para ratificar ou rejeitar convenções e atos internacionais celebrados pelo presidente da República. Não tendo esse aval do Congresso Nacional, esses contratos eles são todos nulos de efeito. Suspeita de prescrição da dívida externa e conversão dessa dívida em títulos podres. Aí a gente já está entrando no plano Brady, já entrando nos anos 90, no início dos anos 90. Os acordos da fase 4, que foi a fase mais expressiva, mas as outras também aconteceu, algumas dos elementos que eu vou citar agora, das negociações com os bancos comerciais em 88, conformavam um pacote de 10 instrumentos contratuais que envolveram soma superior a 80 bilhões, que correspondia mais ou menos a 2/3, ou um pouco mais do que isso, da dívida externa brasileira na época. Então, são montantes muito vultuosos dos quais a gente está tratando. E qual que é a responsabilidade do Banco Central nisso? A dívida externa contratual, que eram entre entes fixos, bancos privados internacionais e o Banco Central. Então, você tinha esses acordos que eram operações de créditos contratuais. Apesar disso, o Banco Central já era devedor de todos esses acordos por causa da fase anterior, mas agora com mais um agravante, seria transformado em dívida mobiliária, em carteira de títulos da dívida externa, podendo ser negociado no mercado secundário entre diversos entes, perdendo-se o lastro dos possuidores dessa dívida.
Então, no caso de você questionar essa dívida, você não está mais questionando e buscando uma renegociação, uma suspensão do pagamento perante um banco em específico com quem você vai poder dialogar num sistema de paridade um pouco melhor. Agora você tem uma luta que é imposta entre um Estado nacional e todo o mercado de uma forma geral. E aí você acaba abrindo mão da sua soberania nacional quando você faz esse tipo de movimento. E qual que é a legitimidade, então, da dívida aqui? A principal que foi encontrada, mas vários outros, né, contratos sequer que foram assinados, a gente tem registro disso no levantamento da análise preliminar da CPI da dívida, mas a assinatura dos contratos teria se iniciado, na maior parte deles, né, em setembro de 88 e finalizado em novembro de 88, sendo que a promulgação da Constituição Federal atual nossa é de 5 de outubro de 88. Os atos teriam se constituído em pleno efeito, então, posteriormente, em discordo com as normas vigentes à época em que se constituíram. No caso, a gente está falando da própria Constituição, que exige do Senado a autorização para o fornecimento de garantias da União em operações de crédito externas, como está previsto lá no artigo 52, inciso 7º e 8º. Seguindo um pouco mais à frente, você tem a conversão dos títulos Braid, que foi essa operação de conversão em títulos se deu através desse plano Braid que atingiu a América Latina de uma forma geral, né, a América Latina e vários outros países, em dívida interna e moeda aceita para compra de empresas públicas que foram então privatizadas. Os títulos Braid, eles têm uma característica bastante específica que eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores, mercado primário no caso, né, regular do mundo, devido às diversas restrições vindo do fato de que eles não eram registrados na SEC, que é a Comissão de Valores norte-americana, possuíam uma série de irregularidades em decorrência de sua origem e emissão privada, passaram a ser aceitos pelo próprio governo como moeda de privatização, coincidindo com um ambicioso programa de privatizações que era imposto pelo FMI nas sucessivas cartas de intenções. Então, eu recolho esses títulos que não valiam nada, esses títulos podres, e em troca eu entrego às empresas privadas. E aí, como já foi bem ressaltado pelos colegas que me antecederam, você teve privatização da Vale nesse período, da Uzi Minas nesse período, e várias outras arbitrariedades, a Telebrás e outros. Responsabilidade do BC nisso, emitindo títulos da dívida externa a todo vapor, a taxa de juros bastante maiores que as incidentes sobre os Braids, conforme consta na página do Tesouro Nacional, nos dados históricos deles, e emitindo também títulos da dívida interna. Então, foi um duplo movimento, uma troca de dívida externa velha por nova e também uma troca de dívida externa por dívida interna. Então, ao mesmo tempo que você renova essa dívida que já era ilegítima, tentando dar áreas de legitimidade para ela, você ainda internaliza uma parte dessa dívida. E você faz isso pagando os maiores juros do mundo e com prazos cada vez mais curtos. E aí, por que isso é tão ilegítimo? Porque o Brasil seguiu com o processo de permitir e até estimular sucessivas trocas desvantajosas para o próprio país, isso com agravante. Se em outros países que estavam nesse movimento de troca de títulos antigos por títulos novos, as trocas envolviam a transformação de empréstimos bancários de médio prazo em títulos de longo prazo, com absorção pelo devedor de uma parte do deságio praticado no mercado secundário, ou seja, as taxas de juros ou as condições elas melhoravam um pouco em relação à dívida antiga. O Brasil fez exatamente o oposto, assumiu ele próprio dívidas ainda maiores com a conversão, tornando ainda mais ilegítimo esse processo. E aí você tem o problema das taxas de juros, que eu vou mostrar aqui, que eram aplicadas naquele período. E aí a explosão da dívida interna, principalmente devido à política monetária do suicida adotada pelo Banco Central, que a gente já está aqui nos anos 90 para frente, que eu não vou chegar tanto aos anos mais atuais, mas vou citá-los também, porque o Rodrigo vai explorar melhor como que se dão esses mecanismos atualmente. Com esse novo modelo implantado a partir do Plano Real, que a dívida agora é majoritariamente imobiliária interna, a expansão da base monetária passou a ser um ato entre o governo e o mercado, e não mais entre um ente público em específico e um banco em específico também. A responsabilidade do Banco Central, então, ela vai só se ampliando. À medida que ele vai operando cada vez mais, né, passando da omissão para a ação, mas uma ação nefasta, vão se ampliando essas responsabilidades do Banco Central nessa dívida ilegítima. Então, você tem as taxas de juros elevadíssimas,
você tem as operações compromissadas, e agora a gente já pode começar a falar, porque foi aprovado no Congresso, os depósitos voluntários remunerados, que vão substituir parcialmente essas operações compromissadas, que nada mais são do que uma bolsa banqueiro para transferir renda para o setor bancário, e as operações de swap. As taxas de juros, para vocês terem uma visão como que elas eram elevadíssimas a partir de 1994. Uma coisa que eu gosto de rememorar quando eu mostro esse gráfico é que, apesar da redução proporcional que você tem ali a partir de 2003 até 2007, mesmo os valores mais baixos de 2007 são valores considerados bastante altos, então todo esse gráfico são de valores altos, e a gente pode perceber que eles são valores altos porque, por exemplo, você percebe aí em 2008, 2009, 2015, 2016 e agora 2020 e 2021, alguns picos que você poderia comparativamente considerar picos pequenos, mas que foram capazes de fazer despencar o nosso PIB, que são a crise de 2008, 2009 decorrente dos Estados Unidos, mas que o Brasil teve participação ativa para aprofundar essa crise do ponto de vista da dívida pública, da explosão da dívida pública. Você teve a crise fabricada em 2015 e 2016 por essa política monetária de aumentar as operações compromissadas junto com a taxa de juros, e agora se aproveitando na pandemia de 2020 para 2021 para mais benesses ao sistema financeiro. As operações compromissadas, de um lado, o dinheiro depositado pela população e pelas empresas nos bancos fica retido no Banco Central, de modo que não há empréstimo e o crédito disponível a juros módicos para a produção e para o consumo. A economia fica toda congelada. De outro lado, o dinheiro público é usado diariamente na remuneração desses depósitos através do sistema da dívida e agora de uma forma direta e pouco transparente, que vão ser os depósitos voluntários remunerados que vêm substituir essas operações compromissadas em parte. Apesar de que a gente pode supor também que os dois instrumentos vão conviver lado a lado, aprofundando a situação como está posta. As operações de swap cambial, que são apostas no mercado cambial, e que fomentam a desvalorização da moeda nacional, vindo a ocasionar novos prejuízos à União, que por exigência legal é obrigada a aportar capital na forma de títulos públicos e a fim de cobrir os prejuízos do Banco Central e evitar que seu patrimônio líquido ficasse descoberto. Além disso, a gente tem dívidas que são indexadas pelo câmbio, então com a desvalorização nacional a dívida aumenta mais ainda. E como que esses três mecanismos conjugados tornam ilegítima a dívida? O papel do Banco Central nesses governos e contextos, mas desde antes, ele dá-se uma forte oposição que faz frente a preceitos constitucionais sobre os quais deveria estar submetido. Por exemplo, o direito ao desenvolvimento está previsto tanto no preâmbulo quanto no artigo 3º, inciso 2º da nossa Constituição. E a política monetária que vem sendo adotada vai totalmente contra as possibilidades de desenvolvimento econômico e social do país. Então, esse é um primeiro problema. E o outro problema é o Banco Central tem como por missão institucional criar um sistema financeiro forte, um sistema financeiro sólido e, ao mesmo tempo, eficiente. A partir do momento que ele remunera a sobra de caixa dos bancos e faz com que não seja interessante que os bancos emprestem, ele está remunerando a ineficiência do sistema. Então, sequer a própria missão institucional o Banco Central está seguindo nesse sentido. E aí aqui eu trago um resumo disso que eu falei. Nos anos 70, o endividamento acelerado. Nos anos 80, crise provocada pela elevação unilateral das taxas e a interferência do FMI. E nos anos 90, privatização, abertura financeira e comercial, internalização da dívida, crescimento acelerado dessa dívida interna, culminando tudo no que a gente pode chamar aí no canto direito inferior de dominância financeira, em que você tem um processo que o mercado financeiro domina todo o funcionamento de uma sociedade, de uma nação por completo. E aí, uma coisa que foi sugerida para a gente trazer é o que fazer em relação a isso que está acontecendo. Estratégias, então, para encerrar, ou para a gente ficar dentro do que a Maria Lúcia fala bastante, as estratégias para a gente virar esse jogo, já que é hora de virar o jogo. E aí são 3 tipos de estratégias principais que eu consigo imaginar a partir dos teóricos de gestão social que eu estudo, que é a invocação de uma terceira parte, autoridade no assunto para dar por encerrado esse jogo, a adoção de práticas inovadoras que não se vinculam às regras do jogo atual e a própria luta social, que acaba tendo que permear as outras duas. A luta social é uma constante nesse contexto.
Via judicial, você tem uma violação do princípio do direito internacional constante no artigo 62 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que diz que se um contrato foi realizado sob determinadas condições e as condições e o contexto daquele contrato foi alterado bruscamente posteriormente àquele contrato, você tem a possibilidade de questionar aquele contrato e tem a possibilidade de suspendê-lo. A alta unilateral, por exemplo, que você teve das taxas Libor e Prime que fizeram explodir a dívida pública é uma situação em que seria aplicável esse artigo 62 da Convenção de Viena. E pensando numa solução nacional, já que essa é uma solução internacionalista, uma solução nacional é a Controladoria Geral da União, que tem atribuição para isso, realizar uma auditoria completa dos atos emanados, práticas regulatórias e omissões do Banco Central. Isso para não dizer, num sentido mais amplo ainda, da auditoria da dívida pública com participação social que tem que ser feita. Como práticas inovadoras, nós temos economia solidária, sistemas bancários sem juros, como é o exemplo histórico do Irã, você tem os bancos comunitários, dentre várias outras iniciativas cujos alcances precisam ser estudados mais profundamente. Porque, inclusive, os teóricos dentro da economia solidária vão discordar entre si sobre as possibilidades de mudança social e política a partir desses modelos. Mas tem aqueles teóricos que defendem uma vertente em específico, a possibilidade de mudança social a partir da economia solidária, sim. E aí seria um caminho a se trilhar. E na luta social, você tem sempre o problema da ameaça que o mercado faz contra a população brasileira, no sentido de que, se o Brasil não adotar as cartilhas neoliberais, você teria uma série de retaliações para isso e a economia iria degringolar. Só que a experiência brasileira de 87, quando a gente passou pela moratória de 87, serviu para desacreditar desse tipo de ameaça. Afinal, o Brasil suspendeu os pagamentos de juros de forma unilateral e por tempo indeterminado, utilizou durante algum tempo a moratória como instrumento de negociação e as previsões de retaliação e catástrofe, na medida em que elas foram postas, não se materializaram. Ou seja, o Brasil, sendo um país rico, do qual o mundo inteiro depende por conta das riquezas naturais que a gente tem aqui, a gente tem muito mais potencial do que a gente imagina, do que foi feito com que a gente imaginasse, para poder lutar e estabelecer essa luta social contra essa ordem econômica, militar, conservadora que está posta aí. E aí eu termino a minha fala com uma citação do Piotr Kropotkin, que é um autor que eu gosto bastante, em que ele traz que a insurreição do povo contra essa ordem ignóbil, quebrando seus grilhões, destruindo os obstáculos e caminhando para um futuro melhor, é o que a humanidade tem de mais glorioso em sua história. E aí, qual que é o primeiro desses grilhões a serem rompidos? O grilhão do medo contra essas ameaças que o mercado impõe para a gente, como se fossem soluções intransponíveis. Dito isso, eu agradeço demais, espero não ter passado muito do tempo, mas eu acho que eu consegui dar um panorama geral e rememorar de novo, por último, que a situação que a gente vive, né, a análise dos contratos que foram feitos nesse período todo, que eu trouxe bem au passant aqui algumas das irregularidades e legitimidades, ela extrapola muito isso. Então, uma das recomendações que eu faço é de consultar os documentos da análise técnica realizada pela Auditoria Cidadã nesse período de 2009, 2010, da CPI da dívida pública, porque lá vocês encontram muito mais elementos, muito mais conteúdo a respeito de outras irregularidades e outros absurdos. Muito obrigado.